Boa noite a todos. Hoje, 6 de julho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos dando continuidade, nós estamos no capítulo 18, hoje nós vamos fazer o item 10. Muito se pedirá a quem muito receber. Vamos iniciar pelo livro Caminho, Verdade e Vida, que a nossa irmã Lígia irá fazer a leitura. É o item 115, Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, item 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem cargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara quem serves, porque, se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Vamos fazer a nossa oração? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nós aqui reunidos em família, gostaríamos de lhe agradecer por esse encontro e essa oportunidade de mais uma vez estudarmos o teu Evangelho de amor e de luz. Sabemos da tua presença, Senhor, da assistência dos nossos amigos espirituais, rogamos a intuição para tirarmos o espírito da letra. Muito obrigada, amor querido, e é em seu nome que nós iniciamos mais um estudo. Então vamos lá? Então, no Evangelho, o nosso professor Allan Kardec, ele separou uma citação de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, e separou também uma passagem de João, capítulo 9, versículo 39 e 41. Nós vamos ler o texto de Lucas para nós entendermos todo esse capítulo, tá? Um número maior de versículos, e iremos fazer da mesma forma com João, tá bom? Eu estou com a tradução do Haroldo Dutra Dias. Essa citação de Lucas,
capítulo 12, versículo 47 e 48, ela está dentro da parábola do servo vigilante, que também Mateus vai escrever e também Marcos vai escrever sobre essa parábola. Mas o professor Allan Kardec optou em pegar a de Lucas. E Lucas anotou assim, lembra que Lucas não conheceu Jesus, Lucas não conviveu com Jesus, né? Toda a informação, toda a anotação, todo o evangelho foi exatamente a pesquisa que Saulo de Tarso havia feito. Então Lucas, todo o material foi através de pesquisa e também do que ele recebeu de Saulo de Tarso. Foi a pedido de Saulo que Lucas escreveu o evangelho contando a história do nosso Senhor Jesus, né? Parábola do servo vigilante. Começa na 35, versículo. Estejam cingidos os vossos quadris e acesas as candeias. O que significa isso, gente? Tratava-se de uma expressão idiomática. Estejam cingidos os quadris e acesas as candeias. Fecha. Que pode ser substituído por outras em português. Exemplo, estejam com as barbas de molho. Não estejam com as calças na mão. Todas visando transmitir o significado de estejam preparados. Entendeu? Então, estejam cingidos os vossos quadris e acesas as candeias, fique preparado, porque a qualquer hora tudo pode mudar. E sede semelhantes aos homens que aguardam o seu Senhor enquanto se retira das bodas, para que quando vier e bater, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor encontrar vigiando quando vier. Amém vos digo que ele se cingirá, os fará reclinar à mesa, e passando ao lado deles, os servirá. Quer ele venha na segunda, quer na terceira vigília. Você vê que tem tanto material que eu preciso do conteúdo hebraico para entender. O que Kardec fez? Supriu isso aí. E pegou o texto moral. Se esse aqui tu não tem como pensar duas vezes. Você vê que isso aqui ele tirou. Ele pegou o versículo mais abaixo. Mas eu estou lendo para nós entendermos o contexto. Quer ele venha na segunda, quer na terceira vigília, e os encontre assim, bem-aventurados são eles. Considerai isto: se o senhor da casa soubesse em qual hora vem o ladrão, não deixaria sua casa ser arrombada. Também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Disse Pedro: Senhor, contas esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: então, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre os seus serviçais, para dar-lhes porção de trigo a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda para vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. O cortará em dois e colocará a porção dele com os infiéis. Aquele servo que soube da vontade do seu senhor e não preparou ou agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido. E ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será perdido. Então Jesus vai e conta uma parábola. Ele não avisa quando o Senhor vai chegar, contando uma parábola.
E a criatura disse, ele não vai chegar agora não. Aí, chuta o pau da barraca, como diz, faz tudo que não deve. E de repente o Senhor, só que essa pessoa sabia que o Senhor ia chegar. Ela só estava achando que era no tempo dela. Então ele conta que uma parábola. Pedro perguntou, Senhor, tu está falando isso para a gente, para nós que te conhecemos? Ou você está falando isso para todo mundo? Aí Jesus veio com outra parábola. Entenda agora, olha, esse aqui sabia do Senhor, mas foi imprudente. E esse grupo aqui não sabia. Mas o peso cairá muito mais sobre aqueles que sabiam. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Entendeu? Nós somos os que sabemos. Exatamente. Você já conhece a mamãe. Aí vem mais aqui, vamos lá em João agora. Em João, não vou ler todo, logo no finalzinho é aquela passagem que Jesus cura aquele cego de nascença. É interessante que esse cego, Jesus passou, a primeira pergunta foi dos discípulos, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? E Jesus diz, nem ele nem os pais. Isso foi feito para que se cumpra a vontade do Pai. Deixa eu até ver aqui essa passagem. Quem pecou, ele ou os seus genitores, para que fosse gerado cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Então isso aí, pensa, olha, não é uma expiação, nem para ele, nem para os pais. É uma provação, é como se esse espírito, no mundo espiritual, tivesse programado essa união, esse encontro com Jesus. Esse eu vou nascer cego. E o Senhor vai me encontrar e devolverá a minha visão. Para quê? Para que se cumpra do que está escrito no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento dizia que o Messias daria visão a cegos. Então era necessário que tudo fosse, o protocolo fosse todo cumprido, todo realizado. Então, olha, não é uma expiação. Ele veio dessa forma para que se realizasse aqui, para que fosse manifestada nele as obras de Deus. Porque Jesus nunca diz as minhas obras. Nunca. Meu Pai. Eu faço a vontade do meu Pai. E ele tem consciência disso. Ele sabe que o poder não é dele. Nós que estudamos o livro Pensamento e Vida, o que nós aprendemos? Que nós somos o quê? Um espelho. O amor não é nosso, o amor é de Deus. Nós só deveremos aprender a refletir. Mas nós não somos criador do amor. Nós não somos os criadores. Nós só o que? Refletimos. E aí ele acaba curando, ele pega um barro, movimenta, cospe, passa nos olhos do cego e pede que ele vá se lavar um tanque de Siloé. Ele vai ali, faz a higiene e volta, tira o barro todo e volta a enxergar. Se a discussão precisava do barro? Claro que não, mas era um sábado. Então Jesus ninguém poderia fazer nenhum movimento físico, material. E Jesus fez. Fez por quê? Para mostrar que o ser humano é muito mais importante do que a regra. Às vezes nós estamos dentro do centro espírita, ou dentro de um centro religioso, ou seja, de onde for, nós colocamos as regras humanas acima do ser humano, que está necessitando. Dentro do centro espírita nós vamos usar o termo diretrizes. Só que a palavra diretriz diz, olha, pode ser maleável, só que o trabalhador não entende isso. Ele acha que diretriz é algo que não pode ser maleável. Eu tenho que primeiro entender. Eu acho que quem faz a diretriz tem que primeiro explicar o conceito da palavra. Porque o trabalhador, que é também um adoecido, ele pega aquilo e ele quer seguir sem estar fazendo o que os fariseus faziam. Não, a lei é isso e pronto. Então Jesus a todo momento estava indo contra. Porque ele dizia, o ser humano está acima da lei. Então nós vamos nos deparar muitas vezes, ele diz, se o teu asno cair, você não vai lá tirar?
Quer dinheiro? Então Jesus era bem incisivo. Você ia perguntar? Papelzinho. E aí esse cego é curado, ele depois vai e se apresenta aos fariseus, ele tem que se apresentar, e ele vai defender, tanto é que ele defende Jesus. Ele vai contra os fariseus. Ele disse, se esse homem não fosse de Deus, ele jamais poderia ter feito o que fez comigo. Então ele foi para cima. E Jesus soube que ele defendeu Jesus, né? Que ele defendeu. Então Jesus o encontrou e é nesse momento aqui, porque o Kardec ele pega do 39 ao 41, né? É o finalzinho. Eu vou pegar do 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, encontrando o cego, lhe disse: tu crês no Filho do Homem? Que era ele, falando dele, né? Que Filho do Homem é uma expressão idiomática, tá? O encarnado, o vivo, né? Era uma expressão deles. Em resposta, o cego disse: quem é, Senhor, o Filho do Homem? Quem é? Para que eu creia nele, disse-lhe Jesus, já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o reverenciou. E Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo. E é interessante que o Haroldo ele colocou para juízo. E a de Lemaitre de Saci está assim, a Lemaitre de Saci, vim a este mundo para exercer um juízo, como se ele fosse julgar, né? E aqui o Haroldo ele ia traduzir assim: e Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo. Vamos dizer assim, para trazer, a fim de que os que não veem, e tanto é que combina, porque no primeiro momento, na Lemaitre de Saci, você veio julgar e diz, para que os homens que não creiam, não é isso. Muda totalmente de sentido, né? Creio, Senhor, e o reverenciou. E Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Falando dos fariseus. Porque os que enxergavam eram os fariseus, os que conheciam a lei. Os que estavam com ele, dentre os fariseus, acompanhando ali o cego, ouviram estas coisas e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Os fariseus. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, que dizeis, vemos, permanece o vosso pecado. Ou seja, se tu fosse cego, se tu não conhecesse, tu não teria pecado. Mas como tu vê, agora tu tem pecado. Porque tu conhece. Então, uma coisa é nós praticarmos realmente as atrocidades, praticarmos erros, conhecendo a lei. A outra coisa é você não ter nenhum conhecimento e estar desviando, estar maltratando, estar roubando, estar abortando. Imagina eu grávida vou fazer um aborto. Como? Com a cabeça que eu tenho? Você acha que vai aliviar para mim com a cabeça que eu tenho hoje? Não vai. Não tem como. Como, Conceição? Você sabia que o Espírito se liga na concepção. E tu sabe a dificuldade para uma reencarnação, a programação, como é que tu mata. Você está entendendo? Fica muito mais pesado para quem sabe. Por isso que ele finaliza isso aqui quando ele diz: se fossem cegos, não terias pecado. Se tu fosse cego, se tu não soubesse, não seria um pecado, porque tu ignorava. Agora, porém, que dizeis, vemos, permanece o vosso pecado. Então, nós lemos a de Lucas e a de João, né? Vamos só reler essa tradução de Lemaitre de Saci, tá? Vou só reler para nós. Kardec pegou o finalzinho do capítulo 12, versículo 47 e 48.
O servo que souber da vontade do seu amo, isso aqui é a parábola, lembra? E que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele quer o amo, ou seja, o primeiro servo, ele sabe ou não sabe a vontade do Senhor? Esse sabe. O primeiro tem toda a informação. Será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, ou seja, esse ignora tudo. Nunca assistiu uma aula de estudo do Evangelho, não sabe absolutamente nada, está mais por fora do que um bico de bailarina. Um bico de bailarina não fica. Depende da bailarina, né? Tem bailarina que fica com o bico. Mas está muito por fora. Então, como que vai cobrar? E aonde que está gravada a lei? Está na consciência. Quanto mais desperta essa consciência, maior a cobrança. A lei está gravada na consciência. Essa lei está gravada na consciência. Todas as minhas atitudes terão consequências, porque a lei está gravada em mim. Então, a consequência, ninguém mexe nisso. Isso vai ter. Agora, a responsabilidade para quem conhece, para quem não conhece, é outra história. Porque uma coisa é você ter adquirido um câncer no estômago e ter bebido uma vida inteira, mas você era ignorante, você não tinha noção. A outra coisa é um médico tendo todo o conhecimento, bebeu também, adquiriu um câncer, a dor nele é muito maior, porque ele sabia, ele conhecia todo o sistema, entendeu? Então, os dois estão com câncer, mas um tem uma dor moral muito maior. Entendeste? Por quê? Porque sabia. Então, imagina, nós vamos desencarnar, vamos sofrer as consequências e a dor moral, ela é muito maior do que a dor física. A dor moral é insuportável. Por isso que algumas pessoas enlouquecem. Cabeça, porque a lei está gravada aqui. E o que é a dor moral? É uma consciência que já tinha informação, mas que não realizou. O arrependimento é muito maior. Desespero, a dor é muito maior. Então, todos vão sofrer consequências? Não, porque a lei está gravada aqui. Mas uma consciência mais desperta, maior número de informação, essa vai vir acompanhada, vai vir em anexo à dor moral. Então ele diz, o servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele quer o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, ou seja, errou também, será menos punido. Ele vai ter a punição, mas será menos. Qual é a diferença de um para o outro? Um vai ter o resultado físico da coisa, o outro vai ter o resultado físico e moral, que é muito maior do que o físico. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. Você imagina, eu vou dar uma palestra, honra teu pai e tua mãe. Dei uma palestra linda, né, maravilhosa. Chego em casa, agrido mamãe, maltrato papai, xingo todo mundo. Vou pro inferno. Aliás, já estou no inferno. E na semana seguinte alguém me chama, mesmo tema, honra teu pai e tua mãe. Vou lá e dou outro show, falo a coisa mais linda do mundo. Volto para minha casa. Então, eu ainda não entendi que era para eu aprender o que eu estava ensinando. Para eu pôr em prática no meu dia a dia. O próximo é o de João. Ele diz assim, vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Estou ensinando. E os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram, também nós, então, somos cegos?
E quando ele falou, eu disse assim, vem cá, para dizer que a gente também é cego? Aí Jesus vem e diz bem assim, se fosseis cegos, não terias pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que permanece em vós o vosso pecado. Então, quando Jesus ia falar com os fariseus, Jesus era duro. Hipócritas. Raça de víboras. Sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Era assim, dessa forma bem meiga e doce. Por quê? Porque eles ensinavam e eles exigiam do outro. Eles exigiam que o outro modificasse. Eles se colocavam numa condição superior. Eles se achavam melhor que. Tanto é que um sacerdote, ele não poderia nem tocar numa mulher impura ou em qualquer pessoa impura, porque ele não, naquele momento ele deixaria de ser puro. Então era cheio de ritos externos. E Jesus não compactuava com gestos externos. Isso estava muito, até hoje. Estudando Madalena, quando Madalena foi visitar Jesus em Cafarnaum, na casa de Pedro, quando ela foi à casa de Pedro, ela conversando, primeiro que quando ela chegou, Jesus já estava de sorriso aberto, aguardando ela chegar. Ela disse, nossa, parece que ele sabia que eu vinha. Será que ele sabia? E quando ela estava conversando com ele, quem passou? Pedro. Com um olhar frio, que ela se sentiu mal. Era assim que ela era acolhida. E de repente um homem nobre acolhia ela com um olhar nunca antes. Quando os homens olhavam com desejo, mas nunca com amor. Então ela nunca tinha sido olhada daquela forma. Lindo. Então ela era cega. Passou a ver. Vamos entrar um pouquinho no texto de Allan Kardec, comentando essa passagem? Essas máximas encontram sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Todavia, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantas pessoas não o leem? E entre as que o leem, quantas não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, e realmente às vezes, por exemplo, a nossa irmã Lígia leu Caminho, Verdade e Vida. Eu não vou comentar, porque para mim essa leitura é 1 hora de estudo. Entendeu? Aí eu ia parar o Evangelho e fazer Caminho, Verdade e Vida. Porque se nós formos apenas ler, ninguém vai entender o que o Emmanuel trouxe. E era um monte de informações. Então, quantas pessoas não leem o Evangelho, leem vários versículos, não entende nada. Mesmo dentro, como ele diz assim, das seitas cristãs. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrita. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem recebê-lo
já que os espíritos se comunicam por toda parte. Nós vamos parar aqui por causa do tempo, mas também porque é um ponto muito interessante. É muito comum nos nossos grupos de estudos espíritas as pessoas dificultarem o entendimento. Às vezes tem um participante do grupo que é o pseudo-intelectual. E aí ele toma a voz do grupo, o dirigente não se preparou convenientemente e acaba se escorando naquele que fala muito. E ele acaba meio que conduzindo um estudo que é um cego conduzindo os outros. E a pessoa mais simples, que não tem lá aquele vocabulário todo, ela vai se sentindo menor, daqui a pouco ela desiste. Então, como diz aqui Kardec, as lições de Kardec, as lições espíritas, não são difíceis, não são. Se fica complicado é porque quem está ensinando ainda não compreendeu, aí complica para ensinar. Mas é super simples. Os textos de Kardec é muito comum dizer, é muito difícil. Não é difícil. Nós que infelizmente não sabemos ler. Porque a nossa educação foi de conteúdo, de decora, de ler rápido. Era conteúdo. Então você não fazia um movimento de interpretação, de entender o pensamento. E para estudar Kardec, nós temos que fazer esse movimento. Então, por que eu estudo em grupo? Justamente para facilitar o entendimento, facilitar a leitura, a compreensão. Agora, se nós formos para um estudo em grupo e deixar um intelectualizar discutindo coisa do dia a dia, aí isso é perder tempo. Então, se nós estamos em nosso grupo, percebemos pessoas simples, sem conteúdo, a condição do dirigente é simplificar mais ainda, porque principalmente ela tem que entender. E não ir para dentro da sala, ficar vomitando vocabulários. Todos os R's, todos os S, conteúdo que é bom, nada. Porque ainda tem aquela pessoa que fica anotando se os R's e os S estão certos de dirigente. Isso é uma obsessão. Porque o principal a pessoa está perdendo. É uma obsessão mesmo, porque se você ficar prestando atenção só nos erros do vocabulário, você não presta atenção no conteúdo. E aí, bebê, já foi. Entendeu? Então, tenhamos muito cuidado para nós não transformarmos o nosso movimento espírita elitizado, só os intelectuais. E algumas pessoas até dizem, não, é muito difícil. Às vezes eu converso com algumas pessoas simples, muito difícil entender isso. Tenhamos cuidado. Alguma pergunta, gente? Foi bom? Deu para a gente compreender esses 2 versículos aí, esses 2 capítulos? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.